Olá, eu sou Sandra, do canal Trilhando Sucesso, e vamos para a nossa parte 2 sobre iscas digitais. E nessa aula, que é a parte 2, eu vou falar alguns tipos de iscas digitais, ok? Mas antes disso, eu vou te pedir novamente que você se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe essa aula com outras pessoas, salve também para você ter guardado esse material e vamos para a nossa aula. Vamos lá, tipos de iscas digitais. Bom, vou te dar aqui alguns tipos de iscas para você ter uma ideia. Checklist. Checklist é um tipo de isca digital. As checklists ou listas de checagem, se você preferir, são uma das melhores formas de entregar as vitórias rápidas para o seu público, já que normalmente são dadas dicas simples sobre como fazer algo da forma mais rápida e efetiva possível. Alguns exemplos aqui que eu vou passar para você. Para facilitar para vocês, eu vou deixar um modelo de checklist para vocês poderem visualizar mais ou menos a estrutura dela. Mas não se prendam aos objetivos nem aos números deles, foi apenas um exemplo rápido. E se quiser ver esse exemplo por mais tempo, eu te recomendo que pause o vídeo agora. Assim, você vai poder ver ele melhor e caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo que nós vamos te responder o mais rápido possível. Um outro exemplo de iscas digitais são os tutoriais, certo? Essa aqui é bem grande, eu vou subir um pouquinho. Os tutoriais são úteis e interessantes. Você mesmo já deve ter visto diversos tipos de tutoriais na internet. Essa aula, por exemplo, é quase como um tutorial de como criar a sua isca digital. Só que se você for usar os tutoriais, eu te recomendo que faça eles em vídeo, já que vai ser muito mais simples para você que está explicando, quanto para quem está assistindo o seu tutorial. E o melhor de tudo é que esses tutoriais não têm nenhuma restrição de assunto ou nicho. Então basta escolher um assunto que você acha que a sua audiência tem interesse e criar o seu conteúdo. E para saber se a sua audiência tem ou não interesse em um assunto, basta usar plataformas como o Ubersuggest para poder testar algumas palavras-chave e ver como está o interesse das pessoas em relação a esse assunto que você quer usar. Se tiver dúvidas sobre isso, basta deixar nos comentários do vídeo que nós vamos te responder. Mas não se preocupe, que mais para frente vamos fazer uma aula sobre como usar o Ubersuggest. Mas provavelmente vai demorar um pouco. Então, por hora, usem os comentários. E não se preocupe que vamos ter essa aula ensinando como usar o Ubersuggest. É uma ferramenta muito boa e importante para a gente que trabalha com marketing, o marketing digital, ter uma ideia aí do que as pessoas estão buscando. Uma outra isca digital muito usada são os e-books. Os e-books são provavelmente a forma mais conhecida e usada para iscas digitais. Os e-books são sim muito usados, só que se for comparar com outros métodos que eu já te expliquei anteriormente, ele é consideravelmente mais complicado, já que para um e-book realmente fazer sucesso, você precisa ir além do vitórias rápidas. Para um e-book fazer sucesso e você conseguir um grande número de pessoas interessadas, você precisa estudar mais sobre o assunto, tentar juntar uma boa quantidade de informações e que sejam realmente relevantes. Não é o tipo de conteúdo que você vai criar em 30 minutos. E por quê? Vamos entender aqui o porquê. Como eu te disse antes, para um e-book se destacar de verdade, ele leva
tempo e precisa de muita dedicação. Até porque se você oferecer um conteúdo mal feito, você provavelmente vai ganhar uma fama negativa. E isso é a última coisa que você vai querer. Confie em mim, a coisa mais difícil que existe no mundo do marketing digital é se livrar de uma fama negativa. Então, como eu vivo te dizendo, jamais minta para a sua audiência. E outra coisa que eu preciso deixar bem claro, que para uma isca digital, tamanho nunca indica qualidade. Então, fique atento a todas essas dicas que a gente está deixando aqui para você. Então, eu não devo trabalhar com e-books? Não me entenda errado, você pode trabalhar como você achar melhor. As iscas é você que vai entender, conforme o nicho que você está trabalhando, o que é melhor para aquele nicho e também para o seu público. Só que como é mais difícil de escrever um e-book, eu te recomendo pensar nisso quando você já tiver mais experiência. Quando você tiver autoridade no seu nicho ou nos assuntos que você pretende falar e como escrever um e-book da melhor forma possível, porque assim você vai conseguir criar um e-book de qualidade sem demorar tanto tempo quanto demoraria normalmente. Então, deixa para fazer esse e-book, trabalhar com ele, dar como isca digital quando você realmente já for uma autoridade e se sentir seguro, né, para fazer, ou segura para poder fazer esse e-book. Guias. O guia é um modelo de isca digital bastante parecido com o e-book. O que diferencia um do outro é a forma de organizar os objetivos. No guia, independente se for focado para iniciantes quanto para um público mais avançado, você precisa focar sempre na qualidade do seu conteúdo e tentar sempre deixar as explicações simples e jamais ficar enrolando. No geral, as dicas que eu dei para os e-books funcionam perfeitamente aqui nos guias, mas precisa tomar cuidado, já que o guia é uma mistura entre um e-book e um tutorial, então precisa de bastante cuidado também com os guias. Mas, se bem feito, é uma das melhores iscas digitais que você pode ter. Eu vou dar aqui alguns exemplos para te ajudar. Um guia pode ser um passo a passo simples para ensinar como usar uma plataforma como a Hotmart, por exemplo, mas também pode ser um guia completo de como tirar o máximo de proveito da plataforma, dando dicas mais avançadas para pessoas que já entendem mais sobre aquele assunto. E vou deixar uma super dica aqui também para você, ok? Antes de fazer um guia, é recomendado que você faça uma pesquisa para ver se tem uma grande quantidade de pessoas interessadas nisso. Para fazer isso, eu te recomendo usar o Ubersuggest e fazer pesquisas por palavras-chave ligadas ao assunto e ver se tem muitas pessoas buscando por esse tema. Se não, é recomendado escolher um outro que tenha mais buscas. Não se preocupe, vamos ter uma aula ensinando como usar o Ubersuggest. Mas essa pesquisa é muito importante. Não façam nada sem vocês realmente pesquisarem. Os infográficos. Infográficos são um ótimo modelo de isca digital, porque eles são extremamente flexíveis, permitindo que você use o mesmo modelo para diferentes nichos, bastando apenas mudar alguns elementos e os textos que estão nas imagens, e melhor ainda, de forma super simples e rápida. Sem contar que os infográficos têm um potencial viral muito grande se comparado com outros modelos, porque são fáceis de entender e de enviar para outras pessoas, principalmente pelas redes sociais. E se você tiver um conteúdo de qualidade, vai ser muito bom para o seu negócio, já que com as imagens vão acabar viralizando, vai ser muito mais fácil para que um grande número de pessoas passem a te conhecer através dela. Mas é importante tomar cuidado para que o seu infográfico não fique muito poluído, porque isso provavelmente vai acabar gerando um efeito contrário ao esperado. Então, observe que tudo requer muita atenção e cuidado, né? Conteúdos em áudio.
Os conteúdos como audiobooks e podcasts ainda não são muito usados aqui no Brasil. Em outros países ele já é bastante utilizado e gera ótimos resultados. Os conteúdos em áudio são muito úteis, já que não obrigam as pessoas a ficarem paradas ouvindo o seu conteúdo. E isso é muito bom porque facilitam para que mais pessoas possam consumir esses seus conteúdos com mais facilidade e com isso passem a ser seus seguidores ativos. Sem contar que esses conteúdos são muito mais simples de digerir do que e-books, por exemplo, né? E caso a pessoa não se lembre de alguma parte específica ou simplesmente queira ouvir novamente uma outra parte, é muito mais rápido de encontrar do que ter que procurar em um e-book ou em um vídeo. Dica de ouro: se o seu audiobook ou seu podcast tiver mais de um assunto ou for dividido em capítulos, avise quando for começar um novo capítulo ou for trocar de assunto, porque fazendo isso vai ficar mais fácil para as pessoas se localizarem nos seus áudios e vai mostrar que você se preocupou em fazer algo de qualidade para eles. E por fim aqui, nos tipos de iscas, webinários. Os webinários é um dos melhores, se não for o melhor modelo de isca digital, porque ele vai ativar um gatilho mental muito poderoso, que é o gatilho da urgência. Mas não se preocupe, teremos uma aula sobre gatilhos mentais futuramente. Então não precisa se preocupar quanto a isso agora. Por que webinários são tão bons? Simples, porque eles têm data e hora marcada para começar e para terminar. E então, se a pessoa não assistir um dia, ela vai ter que esperar o próximo, se tiver. E como eu disse antes, isso ativa um gatilho muito poderoso. Vocês vão entender quando assistirem às aulas de gatilhos mentais. Para fazer um bom webinário, você precisa seguir alguns pontos, certo? Então, vamos ver aqui alguns pontos. Ter um conteúdo relevante para transmitir, criar uma boa forma de apresentar o seu conteúdo que pode ser usando slides, mapas mentais ou até mesmo transmitir o seu rosto enquanto você explica o conteúdo que foi prometido. Usar algum programa confiável para fazer as transmissões, como por exemplo o WebinarJam ou o ClickMeet. E quando for fazer a divulgação, é recomendado que você faça isso com pelo menos 2 semanas de antecedência para poder atingir o maior número de pessoas. Bom, como eu expliquei na parte 1, esse assunto é bastante extenso, então nós dividimos essa aula em 3 partes. Então, aqui eu finalizo a parte 2, que são os tipos de iscas digitais, certo? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se encontrar novamente nesse mesmo tema dessa aula que fala sobre iscas digitais lá na parte 3, ok? Mas não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar essa aula com outras pessoas, certo? Se tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários que a gente vai te ajudar rapidamente. Até lá!